Imagine um mundo sem oceanos, sem florestas, sem ar respirável, apenas um planeta incandescente, coberto por rocha derretida e bombardeado sem parar por pedras vindas do espaço. Difícil pensar que esse cenário poderia algum dia abrigar a vida, mas foi exatamente assim que a Terra começou. Hoje a gente vai voltar 4 bilhões e meio de anos no tempo para acompanhar o nascimento do nosso planeta. Vamos ver como o Sol surgiu, como a Terra se formou, por que foi atingida por impactos violentos e até como uma colisão colossal gerou algo que até hoje é essencial para a nossa existência. Tudo começa em uma imensa nuvem interestelar de gás e poeira. Essa nuvem, resultado de gerações anteriores de estrelas que explodiram, colapsou sob sua própria gravidade. Conforme o material se concentrava, formou-se um disco giratório cada vez mais quente, até que no centro a pressão e a temperatura ficaram tão extremas que o hidrogênio começou a se fundir em hélio. Nesse instante, nasceu o Sol e junto dele as sementes dos planetas. Nas regiões mais próximas da nova estrela, a temperatura era tão alta que apenas materiais rochosos conseguiam resistir. Mais longe, onde fazia frio, gelo e gases se acumulavam. Foi ali, nessa faixa mais quente e densa, que a Terra começou a tomar forma. Minúsculos grãos de poeira colidiam e grudavam uns nos outros, formando blocos maiores que com o tempo se transformaram em protoplanetas. Não foi um processo rápido nem pacífico. Cada novo pedaço de material vinha acompanhado de impactos violentos que aqueciam ainda mais a superfície em formação. Essa jovem Terra não era nada estável. Vulcões, cuspindo gases como metano, dióxido de carbono e sulfeto de hidrogênio, criavam uma atmosfera tóxica. O céu devia ter uma cor estranha, e o solo, bom, nem era exatamente solo, mas sim um oceano de rocha líquida em alguns pontos. E como se não bastasse essa paisagem infernal, o planeta sofria ataques constantes de asteroides e cometas, alguns com o tamanho de pequenas cidades. Foi nesse cenário que aconteceu um dos eventos mais dramáticos da nossa história. Um corpo celeste do tamanho de Marte, batizado de Theia, entrou na rota da Terra. O choque foi tão poderoso que vaporizou parte da crosta e lançou imensas quantidades de detritos para o espaço. Esses fragmentos girando em torno do planeta começaram a se unir pela gravidade, e assim nasceu a Lua. Esse satélite natural seria muito mais do que um enfeite no céu noturno. Sua presença estabilizaria o eixo de rotação da Terra e influenciaria as marés, moldando o futuro do planeta. Mesmo depois dessa colisão monumental, a superfície continuava inóspita. As temperaturas eram altas demais para que a água permanecesse líquida. Toda a umidade existia como vapor, formando nuvens espessas que envolviam o planeta. Mas, lentamente, o calor começou a se dissipar. Erupções vulcânicas ainda eram comuns, liberando mais gases e vapores, mas a cada 1 milhão de anos, a crosta se tornava mais sólida. Por volta de 3,8 bilhões de anos atrás, finalmente aconteceu a transição que mudaria tudo. A Terra esfriou o suficiente para que o vapor d'água se condensasse e caísse em forma de chuva. Imagine um aguaceiro que não parou por milhares de anos, preenchendo as depressões da crosta e formando os primeiros oceanos. Nosso planeta deixava de ser uma bola incandescente para se tornar um mundo azul. Essa superfície coberta por mares seria o cenário para a próxima grande virada, mas isso, como você vai ver, é outra parte dessa história. A transformação que viria a seguir não foi silenciosa nem lenta. Micro-organismos primitivos, que viviam escondidos nos mares recém-formados, começaram a mudar o mundo sem sequer perceber. Entre eles, as cianobactérias, seres capazes de realizar fotossíntese, surgiram como verdadeiras pioneiras. Ao converter luz solar em energia, liberavam oxigênio como subproduto. No início, esse oxigênio reagia rapidamente com minerais e outros elementos na água e no solo, mas com o tempo passou a se acumular na atmosfera. Esse evento, conhecido como Grande Oxidação, alterou completamente a química do planeta. A presença de oxigênio trouxe benefícios para formas de vida futuras, mas para muitas criaturas da época foi uma sentença de morte. Espécies adaptadas a um mundo sem oxigênio não conseguiram sobreviver à nova composição atmosférica, e junto com a mudança nos gases, o dióxido de carbono diminuiu consideravelmente. Isso provocou uma queda brusca na temperatura global. Os oceanos começaram a congelar, e enormes massas de gelo se espalharam até regiões próximas ao Equador.
Esse período é conhecido como Terra Bola de Neve e transformou a aparência do planeta por completo. Enquanto o clima mudava radicalmente, as massas de terra que haviam emergido dos oceanos também não ficaram paradas. As placas tectônicas, movidas pelo calor interno da Terra, deslocavam-se lentamente, colidindo e se unindo. Foi assim que surgiu um dos primeiros supercontinentes verdadeiros, Rodinia. Ele não era apenas uma grande massa de terra, mas um colosso continental que talvez tenha sido o maior já existente. Sua formação influenciou correntes oceânicas, padrões climáticos e a distribuição das espécies da época, mas nada é eterno na geografia da Terra. Com o passar de centenas de milhões de anos, Rodinia começou a se fragmentar. Esse processo gerou novos mares e separou habitats, criando oportunidades para a evolução de novas formas de vida. Depois dessa desintegração, as placas voltaram a se reunir, formando um novo supercontinente, chamado Pannotia. Ainda assim, o planeta estava longe de encontrar estabilidade. Por volta de 540 milhões de anos atrás, algo extraordinário aconteceu. Em um intervalo de tempo geologicamente curto, uma explosão de diversidade biológica tomou conta dos oceanos. É o que chamamos de explosão cambriana. De repente, surgiram animais com partes duras, como conchas e espinhos, o que permitia melhor proteção contra predadores. Trilobitas, com seus corpos segmentados e aparência quase alienígena, dominaram os mares. Essa diversificação rápida formou a base para muitas linhagens de vida que ainda têm descendentes hoje. Porém, a natureza não mantém um equilíbrio perfeito por muito tempo. Cerca de 440 milhões de anos atrás, mudanças na temperatura dos oceanos e nas correntes marinhas provocaram a primeira grande extinção em massa conhecida, a extinção do Ordoviciano siluriano. Estima-se que 85% das espécies marinhas tenham desaparecido. Foi um colapso dramático para a vida, mas também um momento de reorganização ecológica. Superando essa crise, novas plantas começaram a colonizar as margens úmidas e rasas da terra firme. Elas trouxeram consigo mudanças profundas no ciclo do carbono e na composição da atmosfera. Logo depois, os primeiros animais terrestres também surgiram, explorando ambientes fora da água. A vida estava conquistando novos territórios e, com isso, transformando novamente o planeta. Enquanto os continentes continuavam a se mover, aproximaram-se até formar, 250 milhões de anos atrás, a mais famosa de todas as supermassas de Terra, Pangeia. Esse supercontinente unificou praticamente todas as regiões habitáveis, permitindo que espécies se espalhassem por vastas áreas. Mas a união trouxe também desafios: desertos extensos no interior, mudanças drásticas no clima e a diminuição de zonas costeiras. Foi nesse cenário que ocorreu o evento mais devastador da história da vida na Terra: o Grande Morticínio. Resultado provável de intensas erupções vulcânicas e liberação maciça de gases do efeito estufa, ele eliminou cerca de 90% de todas as espécies. O planeta ficou quase irreconhecível, mas abriu espaço para novas formas de vida tomarem o controle. Entre elas, surgiriam criaturas que, nos próximos milhões de anos, dominariam a paisagem de forma inquestionável. Depois do Grande Morticínio, o planeta estava praticamente vazio de grandes predadores. A natureza, como sempre, encontrou formas de preencher esse espaço. Foi nesse momento que começaram a surgir animais que mudariam para sempre a paisagem terrestre. Os dinossauros. Os primeiros representantes apareceram entre 240 e 230 milhões de anos atrás, ainda pequenos e discretos se comparados aos gigantes que viriam depois. Com o tempo, eles se diversificaram e dominaram os ecossistemas, ocupando desde as áreas costeiras até as regiões mais áridas. Entre esses gigantes, um deles chamaria a atenção até hoje pelo tamanho: o Argentinosaurus, um sauropode que podia ultrapassar 30 metros de comprimento e pesar dezenas de toneladas. Imagine caminhar pela margem de um lago e ver um animal do tamanho de um prédio de 10 andares passando ao seu lado. Ao mesmo tempo, a era dos dinossauros também foi marcada por predadores implacáveis, como o tiranossauro, que surgiria muito mais tarde, mas se tornaria um dos maiores símbolos desse período. Enquanto esses animais dominavam a superfície, a geografia do planeta continuava a se transformar. Pangeia começou a rachar, e o que antes era uma única massa de terra começou a se dividir em blocos continentais menores. Esse processo abriu novos mares e oceanos, alterando correntes marinhas e o clima global.
Essas mudanças criaram novos habitats e favoreceram a evolução de espécies adaptadas a diferentes ambientes. A quebra de Pangeia também deu início à formação dos continentes como conhecemos hoje. A vida marinha florescia em paralelo. Ictiossauros e plesiosauros, répteis aquáticos com formas e tamanhos impressionantes, nadavam nos mares, enquanto pterossauros sobrevoavam as costas em busca de alimento. Era um mundo de biodiversidade exuberante, com ecossistemas complexos e cadeias alimentares bem estabelecidas. Mas a supremacia dos dinossauros teria um fim abrupto. 66 milhões de anos atrás, um asteroide com cerca de 10 quilômetros de diâmetro entrou na atmosfera da Terra a uma velocidade estimada de mais de 20 quilômetros por segundo. O impacto ocorreu na região que hoje corresponde à Península de Yucatán, no México, criando a cratera de Chicxulub. A energia liberada foi equivalente a bilhões de bombas atômicas. O calor instantâneo incendiou florestas a milhares de quilômetros de distância, e a poeira e os detritos lançados para a atmosfera bloquearam a luz do Sol. Sem luz solar, a fotossíntese entrou em colapso, derrubando toda a base da cadeia alimentar. Em questão de poucos anos, a maioria das espécies de dinossauros, junto com muitas outras formas de vida, desapareceu. Foi um evento catastrófico. Mas, como tantas vezes na história da Terra, a destruição abriu espaço para novas oportunidades evolutivas. Os mamíferos, que até então viviam nas sombras dos grandes répteis, começaram a se diversificar. Pequenos e adaptáveis, eles exploraram nichos deixados vazios e expandiram sua presença. Nos milhões de anos seguintes, surgiriam formas cada vez mais complexas e inteligentes, incluindo os primeiros hominídeos. Por volta de 6 milhões de anos atrás, uma espécie chamada Sahelanthropus habitava regiões da África. Embora ainda provavelmente andasse em 4 apoios boa parte do tempo, representava uma transição importante para o bipedalismo. Cerca de 4 milhões de anos atrás, os primeiros ancestrais humanos totalmente eretos caminhavam pelas savanas, usando suas mãos livres para manipular objetos e eventualmente criar ferramentas. Há aproximadamente 3 milhões de anos, pedras lascadas começaram a ser usadas para cortar, esmagar e perfurar. Esses artefatos simples marcaram o início de uma nova era tecnológica, que mudaria radicalmente a relação dos humanos com o ambiente. Depois, cerca de 800 mil anos atrás, veio outra revolução, o domínio do fogo. Controlar as chamas significava cozinhar alimentos, aquecer-se durante a noite e afastar predadores. Mais do que isso, significava ter um ponto de encontro, um núcleo social. Ao longo desse tempo, o cérebro humano cresceu e se desenvolveu rapidamente. A comunicação evoluiu, permitindo a troca de informações complexas e a transmissão de conhecimento entre gerações. Isso criou sociedades mais organizadas, capazes de caçar em grupo, planejar e se adaptar a mudanças ambientais. Entre 40 mil e 15 mil anos atrás, todas as outras espécies humanas desapareceram, restando apenas o Homo sapiens. Caçadores e coletores passaram a dominar paisagens de todos os continentes, adaptando-se a climas extremos, desde desertos quentes até regiões geladas. E então, por volta de 10 mil anos atrás, ocorreu mais uma virada. Alguns grupos deixaram de ser nômades e começaram a cultivar plantas e domesticar animais, formando as primeiras aldeias e cidades permanentes. Da poeira cósmica ao fogo das forjas humanas, a Terra já sobreviveu a impactos, gelo e extinções. Mas agora, pela primeira vez, uma única espécie molda seu destino. E a pergunta que fica é: seremos os guardiões desse planeta ou apenas mais um capítulo a se apagar? E falando em capítulos que podem mudar a nossa história, existe uma ameaça real se aproximando. Um asteroide gigante, já detectado pelos astrônomos, está em rota que pode colocar a Terra em perigo no ano de 2032. Clique nesse vídeo para saber mais.